Um bom dia para você, boa quarta-feira, seja bem-vindo aqui à nossa live, esse momento gostoso que a gente tem tido aqui ao longo dos últimos dias, para a gente orar, para a gente conversar aqui, colocar diante de Deus os nossos pedidos, nossos agradecimentos também. Afinal, a gente está nessa jornada de 10 dias de oração. Ao longo dos últimos dias aqui, desde a quinta-feira passada, você tem acompanhado aqui todos os dias às 7h30 da manhã esse momento. Porque nesse programa de 10 dias de oração, a gente tem esse objetivo de começar o dia com Deus, né? Na verdade, esse programa, esse projeto de 10 dias de oração, já vem acontecendo desde 2013, ou seja, já estamos no 9º ano deste projeto, e ele tem o objetivo de iniciar as atividades da Igreja Adventista e as atividades anuais em comunhão com Deus, mostrando que essa deve ser sempre a nossa prioridade em todos os aspectos da nossa vida. Este ano especificamente, a gente está tratando do tema família, ou seja, estamos orando pelas nossas famílias. E para apoiar este tema, a gente tem aqui um material de apoio, um guia de estudos que a gente estuda diariamente, traz lições diárias que são mensagens retiradas tanto da Bíblia quanto dos escritos de Ellen White também, e mensagens inspiradas realmente para ajudar a gente nesse momento de oração. A gente tem esse material para adultos também e, claro, temos o mesmo conteúdo para crianças e para adolescentes. O dos adolescentes é esse aqui, super legal, super divertido, o WhatsApp de Deus, e o das crianças também, esse material super legal aqui para ajudar as crianças nesse projeto, nesse programa de 10 dias de oração. O tema de hoje, eu já vou adiantando, está super especial também, e a gente tem um convidado também muito especial para abordar esse tema com a gente, é o pastor Antônio Tostes. Tudo bem, pastor? Oi, Vanessa, tudo bem? Que prazer estar contigo e, claro, com todos os nossos amigos, os nossos irmãos que estão conectados conosco nesta hora. Com Meu bom certeza. dia a todos vocês. Muito obrigada pela sua presença, pastor. Pessoal, o pastor Antônio Tostes, ele é diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação e também apresenta o programa Saldo Extra da TV Novo Tempo. Um programa super legal que fala aí sobre finanças, como administrar bem as finanças. E não é à toa que ele é o nosso convidado de hoje, porque o tema de hoje é justamente finanças na família. Então fica acompanhando a gente aqui até o final, porque esse tema promete trazer lições muito interessantes para a gente. Pastor, antes de a gente começar a discutir aqui o assunto do dia, vamos fazer uma oração? Você pode orar para a gente, por favor? Sim, Vanessa, com prazer eu convido a todos que puderem a fecharem os seus olhos e nos acompanharem nesta prece. Nosso grande Deus, nosso Pai querido, primeiramente lhe agradecemos por este grande privilégio de estarmos aqui reunidos, estudarmos a sua palavra, podemos orar a Ti, dedicar mais tempo à oração nesses dias, apresentando os nossos pedidos, mas também os nossos agradecimentos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora lhe convidamos para que esteja conosco nesses momentos de reflexão, com a presença do Teu Espírito, dá-nos a Tua bênção, lhe pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos lá então ao tema do nosso dia, o investimento seguro para a família. Vamos tratar aqui sobre finanças e também dentro desse tema finanças tem algumas coisas interessantes sobre a vida espiritual. E antes de eu te dar a palavra, pastor, deixa eu só falar para o pessoal aqui. Se você já tem nos acompanhado nos últimos dias, você sabe que no final desse programa a gente sempre faz uma oração aqui por todos nós que estamos aqui nesse momento e também pelas nossas famílias. Então, se você tem algum pedido especial que gostaria de apresentar a Deus, escreve aqui nos comentários dessa live, que ao final a gente vai orar por você, tá bom? Pastor, então, sobre esse tema aqui, o investimento seguro para a família, a gente tem lições muito interessantes aqui retiradas desse material que temos estudado ao longo desses dias. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os tópicos, os pontos que mais te chamaram a atenção aqui nesse material. Quais são as lições mais interessantes que a gente pode tirar daqui? Vanessa, esse tema é muito amplo, né? A questão das finanças. Como você mencionou, durante vários anos eu tenho dedicado parte do meu tempo a falar sobre educação financeira. Inclusive, faço o convite, né, Vanessa?
a todos que sigam o Saldo Extra na nossa plataforma NT Play. Recomendo. Ou pode se inscrever também no nosso canal no YouTube e acompanhar os nossos vídeos, as dicas e conselhos que passamos ali sobre educação financeira. Agora, Vanessa, por que esse tema é tão importante? Porque as pessoas que passam por dificuldades financeiras, elas acabam passando por outros problemas. Não são poucos os casamentos que, infelizmente, terminam por problemas financeiros. As crises dentro da família e problemas de saúde, os problemas financeiros também levam as pessoas a se afastarem de Deus, a deixarem de ser fiel a Deus, deixam de viver o grande mandamento, né, que é amar o próximo como a nós mesmos, ajudando os mais necessitados. As pessoas com problemas financeiros, elas acabam não contribuindo para a pregação do evangelho com as suas ofertas. Enfim, as consequências são muitas. E quando dedicamos esse dia para falar sobre investimento seguro para a família, para falar de finanças, é para que nós tenhamos a consciência de que nós devemos cuidar bem daquilo que Deus tem nos concedido. Vanessa, o que esses textos aqui na revista nos mostram, nós vamos ler todos eles, é de que existe algo fundamental. Deus deseja que nós vivamos com dignidade, que paguemos as nossas contas em dia, que possamos dar um bom testemunho, ser fiéis na devolução do santo sagrado dízimo, ajudar o nosso próximo, sermos generosos com as nossas ofertas para ajudar na pregação do evangelho. Agora, nós sabemos que existem muitos livros, muita gente falando sobre educação financeira e, infelizmente, muitos estão endividados, muitos passam por lutas. Por quê? E aqui entra o grande diferencial apresentado aqui no tema de hoje. O que faz a grande diferença na vida material e financeira é exatamente a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é que vai determinar o êxito que você terá no cuidado com as suas finanças. E eu quero mostrar isso, lendo aqui, Vanessa, recordando rapidamente alguns textos que eu gosto muito. O primeiro deles está em Salmo 34, os versos 9 e 10. Notem o que diz essa promessa da Bíblia. Diz assim: temei o Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. O verso 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. O texto é claro em dizer aqui, e ao fazer alusão aos leõezinhos, né, faz isso porque os leões são os mais fortes, né? O leão é considerado o rei das selvas, pela sua bravura, sua imponência, tudo aquilo que ele significa, mas até os leõezinhos passam necessidade. Mas o texto afirma que quem busca a Deus, bem nenhum lhes faltará. E eu não tenho dúvidas, Vanessa, e você que está me ouvindo e assistindo agora, de que o texto fala de questão material, porque diz aqui que os leõezinhos passam necessidade, passam fome. Portanto, esta bênção que está dizendo aqui, este bem, é questão material. O texto aqui, ele relembra também lá o texto de Deuteronômio, no capítulo 28, a nossa revista lembra, onde o Deus fala de prosperidade no resultado do trabalho, no nascimento dos filhos, em tudo que colocares à mão. O texto que nós lembramos aqui no verso 12 diz que emprestarás e não tomarás emprestado. E quando fala emprestarás aqui, a gente poderia falar bastante sobre esse tema, quer dizer, os seus investimentos, quando você faz a sua reserva, não é emprestar para um amigo ou outro apenas. Sim. É você ter a sua reserva, você vai ser bem-sucedido. Agora, Vanessa, o mais importante que eu quero destacar agora. O texto lá em Deuteronômio, no capítulo 28, foi relembrado aqui na revista, no nosso guia de estudos aqui, que está nos ajudando, ele começa dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E quando conclui, aí vem a descrição das bênçãos, todas materiais. Sim. E lá no final, quando conclui essas bênçãos, o texto repete: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda.
Eu quero apresentar um outro texto para concluir aqui. Eu vou chamar a atenção para algo especial para vocês, que está lá no Salmo 112. O Salmo 112, versos de 1 a 3, eles dizem assim: Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Agora, atentem para o que diz agora. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Deus diz aqui que na casa daqueles que buscam a Ele, que temem a Ele, que guardam os seus mandamentos, há prosperidade e riqueza. Talvez você diga assim, mas eu sou fiel a Deus, eu não consegui a prosperidade e a riqueza. É porque, quem sabe, a prosperidade e a riqueza, em vez de ser uma bênção, pode ser uma maldição na vida de alguém. E como diz o apóstolo Paulo, Deus não permitirá que nós sejamos tentados acima da nossa capacidade de suportar a prova. E se a riqueza ou a prosperidade não for uma bênção, Deus vai lhe dar aquilo que você precisa. Uma coisa eu afirmo, Vanessa, e a todos vocês, pode até ser que você não seja rico ou próspero, mas a Bíblia afirma, e todos esses textos do nosso guia afirmam, que nós viveremos com dignidade e justiça, porque Deus vai nos dar as provisões necessárias para educar a nossa família, para não dever nada a ninguém, para sermos fiéis na devolução do dízimo, sermos ofertantes generosos, ajudarmos o nosso próximo e darmos um bom testemunho. Agora, concluindo, Vanessa, o mais importante, conselhos de educação financeira, de como fazer orçamento, planejamento, controlar os gastos, fazer investimentos, eles existem em abundância, mas o grande diferencial é a bênção do Senhor. Quando Deus falou aqui que bem nenhum faltará, é para aqueles que temem a Deus e para aqueles que buscam. Em Deuteronômio capítulo 28, diz o quê? Aqueles que ouvem as minhas palavras e guardam os meus mandamentos. Aqui no Salmo 112, aqueles que temem a Deus e comprazem os seus mandamentos. E quando a Bíblia fala de mandamentos, Vanessa e amigos, não está falando apenas do decálogo, está falando de todos os conselhos contidos na palavra de Deus. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma parte fundamental de um texto que vocês conhecem muito bem. Está no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, o verso 10. O que diz lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aqui repete, Deus vai derramar bênçãos sem medidas, mas existe aqui o mandamento do Senhor, existe o ensinamento de Deus, e nós devemos ser fiéis na devolução do santo e sagrado dízimo. Concluindo, eu quero dizer a vocês o seguinte, nós estamos no centro de um grande conflito. De um lado está Satanás com seus anjos nos tentando para que nós possamos perder a nossa salvação, cedendo ao pecado. E de um lado está o nosso Deus, com as suas bênçãos, com as suas promessas, dizendo que bem nenhum te faltará, que você vai ser bem-sucedido com as suas finanças, que você pode alcançar a prosperidade. Deus querendo nos abençoar. Mas atentem para isso. Assim como Satanás não me força a pecar, é uma escolha pessoal, a bênção do Senhor, receber a bênção do Senhor é uma escolha pessoal. E como que eu exerço o meu direito de escolha, o meu livre-arbítrio? Escolhendo receber a bênção de Deus, sendo obediente. Perfeito. Ouvindo a sua palavra e observando os seus mandamentos. Se você fizer isso, ser fiel a Deus no santo sagrado dízimo e observar os ensinamentos contidos na palavra do Senhor, como diz aqui, bem nenhum lhes faltará. Busque a Deus na oração, seja fiel e obediente, Ele vai lhe dar a sabedoria para que você possa viver bem com suas finanças. E fazer, então, o investimento mais seguro para a sua família, que é cuidar bem das suas finanças, preparando a sua família para a eternidade. Perfeito. Pastor, eu acho interessantíssimo como a Bíblia é completa e equilibrada em todos os assuntos que são importantes para a gente, inclusive sobre as finanças, né? Se a gente estudar realmente a Bíblia, a gente vai ver ali muitas lições, muitos conselhos valiosíssimos para que a gente administre bem as nossas finanças e, claro, continue recebendo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida.
Muito bem, deixa eu aproveitar aqui que a gente está falando sobre esse assunto e lembrar os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet sobre o aplicativo 7Me, esse aplicativo da igreja adventista que reúne muitas funções ali para quem é membro da igreja adventista, funções como notícias, como a possibilidade de você devolver os seus dízimos e ofertar também ali pelo aplicativo. E a versão mais recente do aplicativo, se você já tem o aplicativo no seu celular e ainda não atualizou, pode atualizar que você vai ver uma nova função ali, que é uma função quase como uma rede social de oração. Você pode, nesta função, fazer os seus pedidos de oração ali pelo aplicativo, também criar grupos de oração, fazer uma lista de pessoas por quem você pode interceder também. Então, é quase uma rede social, só que sobre oração. Então, muito interessante, se você ainda não atualizou o aplicativo, atualiza aí para começar a utilizar. E eu quero também lembrar a vocês, amigos que nos acompanham, sobre o nosso canal de comunicação. Para você que quer conversar, que precisa aí de alguém orando por você ou precisa simplesmente desabafar sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida, você pode acessar adv.st/quero conversar e a gente vai ter uma equipe ali para acompanhar você, para orar por você, para escutar também a sua história. Então, adv.st vai aparecer aqui na sua tela esse link, acesse e vai ter uma equipe para ajudar você e conversar com você. Se você também não tem esse material que a gente está utilizando aqui, você pode acessar adv.st/10 dias de oração. Repetindo, adv.st/10 dias de oração, sem o cedilha, sem o tio também. Então, 10 dias de oracal. E pode baixar esse material aí para continuar acompanhando a gente até o final dessa jornada de 10 dias de oração. Pastor Antônio, eu tenho uma pergunta para você. Sim, sobre Vanessa, oração também, dentro desse tema oração, só que um pouquinho diferente desse tema de finanças que a gente acabou de abordar. Pastor, existe intermediário na oração? Ou seja, quando a gente ora, essa nossa oração antes de chegar até Deus, passa por mais alguém? Existe alguém mediando aí as nossas orações antes que elas cheguem a Deus? Muito interessante, Vanessa, essa pergunta e a forma como você a colocou. E existe um outro fato, Vanessa. Muitas pessoas, às vezes, elas querem falar com Deus, mas elas querem fazer isso através de alguém, né? Então, eu vou procurar alguém para que essa pessoa possa mediar a minha comunicação com Deus. Como se é o seguinte, eu preciso confessar os meus pecados, mas eu tenho que ter um intermediário para confessar os meus pecados, para que esse mediado possa interceder por mim. Vamos deixar que a Bíblia responda essa pergunta? Ótimo. Eu poderia ler vários textos, mas eu vou escolher aqui agora 3 textos. Eu quero, inclusive, Vanessa, usar o próprio Salmo 34. Porque o texto aqui que falou dessa promessa de Deus, ele diz que temei ao Senhor com os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E depois do final do verso 10 diz assim, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu afirmei aqui, né, Vanessa, eu disse a todos vocês de que nós devemos temer a Deus, que significa obedecer a Deus, e o buscar. E como nós buscamos a Deus? Em oração. E o próprio salmista, ele diz no verso 4 do Salmo 34, ele diz assim, busquei o Senhor, e ele me ouviu, e livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, existe um intermediário na nossa comunicação com Deus? O salmista declara que ele orou ao Senhor, Deus o ouviu e o livrou dos seus temores. Existe um outro texto, e agora são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no sermão, conhecido Sermão da Montanha, vamos lá, em Mateus, aqui no capítulo 6, e Jesus dizendo as seguintes palavras, né? E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O texto deixa claro aqui de que nós podemos orar diretamente a Deus, que Deus está nos ouvindo. E se você depois tiver um tempo, você pode conferir também
as palavras que encontramos lá em Hebreus, no capítulo 4, 16, que a Bíblia nos diz aqui: acheguemos-nos confiantemente junto ao trono da graça de nosso Deus. O apelo bíblico é para que a gente se achegue confiantemente no trono da graça do nosso Deus. Portanto, nós podemos nos dirigir a Deus diretamente. Apenas devemos nos lembrar que Sim, nós temos esse privilégio graças aos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. é verdade. Graças à intercessão de Jesus, graças à vida de Cristo, nós temos acesso diretamente ao Pai. E é por isso que ele declarou as palavras tão conhecidas, né, Vanessa? Lá de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu tivesse que dizer, né, Vanessa, que existe um intermediário na oração, esse intermediário é o próprio Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos, pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, a honra e o privilégio de podermos nos dirigir diretamente a Deus, diretamente ao trono da graça do Senhor, e pelos méritos de Jesus, colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida, os nossos pedidos de oração, como também os nossos agradecimentos. Perfeito. Isso não significa, pastor, que não possa haver pessoas orando por nós, né? Claro, Claro. né? Significa que as nossas orações, quando feitas, vão direto ao trono de Deus, mas, claro, outras pessoas também podem orar por nós, né? E as orações Nós dessas podemos. pessoas chegarão direto a Deus, né? E é muito importante isso, né? Nós temos essa corrente de intercessão. Talvez alguém pense assim, na Vanessa, por que eu tenho que ir nos cultos de oração? Por que eu tenho que entrar em corrente de oração, em grupos de oração no WhatsApp? Por quê? Porque quando nós oramos, lembra que eu falei que nós estamos no centro de um grande conflito? Uhum. De um lado está o inimigo querendo destruir, e de um lado está Deus querendo nos abençoar. Quanto mais nós oramos, mais nós nos afastamos do inimigo e mais nos colocamos do lado do Senhor. Quanto mais nós oramos, mais nós estamos dizendo ao Senhor: eu quero estar em teus braços, eu quero receber as tuas bênçãos. Então, corrente de oração, grupos de oração, cultos de oração, tudo isso é muito importante, porque vai criando essa atmosfera de proteção que nos coloca nos braços do Senhor. Agora, não importa se você está orando em grupo ou se você está sozinho. Não importa se você está no aposento do seu quarto, ou se você está dentro de um ônibus, se você está no seu trabalho. Se nós pararmos e nós nos dirigimos a Deus, nós temos a segurança de que Ele está nos ouvindo. Ele vai acolher a nossa prece e vai nos atender segundo a sua infinita sabedoria e as suas misericórdias. Amém. Que honra e que privilégio, não é, pastor, que a gente tem de conversar diretamente com Deus, né, pelos méritos de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar então esse último momento aqui da nossa live para ler alguns pedidos de oração, né? Eu falei ali no início que você poderia colocar aqui nos comentários dessa live os seus pedidos de oração e já temos alguns pedidos aqui. Olha só, o João Paulo está dizendo: hoje é meu aniversário, obrigado, Senhor, por me permitir completar mais um ano de vida. Parabéns, João. Que Deus o abençoe grandemente. A Ana Cleia também. Bom dia a todos. Deus age em nossas famílias nas nossas famílias e nas famílias do mundo inteiro, restaurando, transformando tudo aquilo em que perdemos o controle. É verdade, Ana. Também temos o Ivo Júnior aqui. Peço oração por meu sogro Vilmar. Ele vai passar por 2 cirurgias essa semana. Então, vamos orar então pelo seu Vilmar. Vamos orar também pela família da Eliene Moreira e principalmente pelo esposo dela e pela sua filha que está afastada da igreja. A Vanderleia, pede oração pela sua família para que Deus resgate o seu esposo e o traga de volta para os seus braços. E ela reforça: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mantenha a fé, Vanderleia. Continue em oração pela sua família. A Maria Castro também pede orações pelo seu filho Fábio, pela sua saúde física, mental e espiritual. Temos vários outros pedidos aqui. Esses que eu comentei, na verdade, representam todos os pedidos de todos vocês que estão nos acompanhando. Então,
Tenha certeza de que estaremos orando por você, não só nesse momento aqui nessa live, mas ao longo de toda essa semana, de todos esses 10 dias de oração. Vemos aqui muitos pedidos a respeito das famílias, justamente o tema que a gente está abordando aqui durante essa semana. Realmente é um tema muito sensível, que mexe muito com a gente, muito com as nossas emoções. Todos queremos ver a nossa família bem, feliz, perto de Deus. Então vamos continuar sempre em oração pelas nossas famílias. Pastor Antônio, posso pedir que você ore aqui por esses pedidos que foram feitos e, claro, por todos os pedidos que continuam no coração aí das pessoas que estão nos acompanhando? Claro, Vanessa, eu vou orar sim, mas Vanessa, antes da oração, rapidinho, eu quero mencionar algo importante ainda que tem a ver com o assunto das finanças, tem a ver com oração. É o que está em Tiago, no capítulo 1, verso 5, Vanessa. Eu acho que esse verso ele é muito oportuno para que todos nós nos lembremos agora. O texto diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, é o que está dizendo aqui, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E o verso 17, do capítulo 1 do Tiago, diz assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por que eu estou lembrando isso, Vanessa e amigos? Porque talvez você diga assim: está difícil cuidar das minhas finanças, fazer as escolhas certas. A Bíblia diz aqui que se nós orarmos a Deus pedindo sabedoria, Ele vai nos dar sabedoria. E o dom para cuidar das finanças, a boa dádiva que talvez a gente tenha que desenvolver, nos diz aqui que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Ou seja, você pode sim ser um bom gestor das suas finanças, orando a Deus, colocando as suas vidas nas mãos de Deus, sendo fiel a Deus, e rogando por sabedoria, essa boa dádiva que Deus vai conceder a todos nós. Amém. Eu lhe convido agora, se você puder, a fechar os seus olhos e me acompanhar aqui juntamente com a Vanessa nessa oração. Vamos orar. Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai querido, mais uma vez lhe agradecemos de todo o coração por esse grande privilégio de, no início desse dia, podermos estudar a sua palavra e ter a certeza, ó Deus, de que as tuas infinitas bênçãos, inclusive na vida material, na questão financeira, estão à nossa disposição. Que possamos fazer a nossa parte, ó Deus, lhe buscando através do estudo da tua palavra, através da oração, que possamos temê-lo através da nossa obediência, guardando os teus ensinamentos, sendo fiéis na devolução do santo e sagrado dízimo, buscando de ti sabedoria para conduzir a nossa família em todos os aspectos, inclusive na questão financeira. Abençoe-nos, ó Deus, ao cuidar bem das nossas finanças, que possamos viver com dignidade, sendo fiéis a ti, generosos e dando um bom testemunho. Mas, Pai, muitas pessoas mandaram pedidos de oração, os mais diversos. Colocamos todos esses pedidos em tuas mãos. Em especial, as nossas famílias, os nossos filhos, que o Senhor continue nos guardando com teus braços das investidas do inimigo, para que possamos nos manter fiéis até o dia da sua volta a esta terra. Nos colocamos em tuas mãos, rogando as tuas bênçãos e pedimos que permaneça conosco nesse dia. Oramos agradecidos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Antônio, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Foi muito boa a sua participação, com certeza muito instrutiva para todos nós que estamos aqui reunidos nesta live. Obrigada pelo seu tempo e disposição e que Deus continue abençoando você, o seu trabalho e toda a rede Novo Tempo de Comunicação aí, que essa rede continue levando esperança a todas as pessoas. Obrigado, Vanessa. E fica o pedido para que vocês incluam a Novo Tempo nas suas orações também. Perfeito. Valeu, gente. Obrigado de coração. Obrigada, pastor. A você, nosso amigo que está aqui, muito obrigada pela sua presença e participação aqui conosco. Lembrando que as nossas lives seguem até o sábado, então continue acompanhando a gente aqui até o sábado, orando junto com a gente. Vai ser uma alegria ter você conosco. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.